seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. E se graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama.
Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo. Graças a Deus. Mais um mês que está começando, né? Já estamos em maio. Quem diria, né? Quantos cultos já foram? Online? Acho que esse já é o... Quinto? Não, peraí. Nós estamos no capítulo 9. Nossa, verdade. A gente fez 2 Sei. aqui. Tudo isso? É o 7º online. 7º online? E o 3º ou 4º que a gente está transmitindo aqui da capela. Uau! Que beleza! Graças a Deus. E a gente não sabe até quando a gente vai assim, mas está tudo certo. Né? Como a gente falou na semana passada, nós estamos seguindo a nuvem, confiando no Senhor, que Ele sabe todas as coisas, então, seja como for, a gente vai estar juntos. Se a gente precisar passar o mês de maio aqui junto com vocês, a gente vai estar muito feliz de estar sempre compartilhando o Evangelho de Cristo com vocês. Amém. E a gente tem um novo culto começando, a gente espera que seja uma bênção para as famílias de vocês. E a gente espera que o Espírito Santo fale com cada um de nós nessa noite, trazendo conforto, sabedoria, paz e descanso. Que a gente possa descansar no Senhor mesmo, independente das circunstâncias, que é isso que a gente vai aprendendo na medida que a gente confia no Senhor. Então, desde já a gente deseja um bom culto para todos vocês. A gente queria estar aí pertinho, queria poder abraçar cada um dos nossos queridos. Sim. Mas vai nosso abraço virtual e nosso amor espiritual para cada um de vocês. Então agora fique em pé e cumprimente o professor que está do seu lado. Você não está assistindo o culto sozinho, né? Tem alguém com você. Bom, essa primeira música que a gente vai cantar junto fala sobre esperar, né? Que é uma coisa que a gente está aprendendo bastante. E ele fala duas coisas bem legais, bem no comecinho da música. Ele fala, a poder se esperarmos o Senhor, né? Então uma coisa é aprender a esperar, porque há poder nisso. E é a poder se confiarmos no Senhor. Então, esperar e confiar que Ele está no controle de tudo, amém? A poder se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. A poder se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Nunca desistes, não se cansa. A poder se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. A poder se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno
bom, Senhor, que o Senhor é Deus e a gente não é. Amém. Essa música é muito interessante, né? Essa próxima. Amém. Uma história de alguém que escreveu essa música de amor a Jesus num momento crítico da vida, né? É verdade. Talvez pior, talvez não, com certeza pior do que qualquer um de nós está vivendo hoje. Uma pessoa que perdeu familiares num naufrágio e quando essa pessoa estava passando por cima das mesmas águas onde ele tinha perdido 3 filhas, ele escreveu essa música que fala sobre confiar no Senhor, em Jesus e ser feliz independente das circunstâncias. Então, assim, essa música tem um significado, acho que para mim e para muitos de vocês, assim, muito, muito importante. E a gente quer compartilhar com vocês. Se brasa mais doce me deres gozar, se dura mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus.
Amém. Ó Deus, o Senhor é tudo que nós queremos, Senhor. O Senhor, na verdade, é tudo que nós precisamos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
que nunca me deixou. Ai, ai, que bom, Deus, saber que o Senhor esteve com a gente desde o dia da nossa formação, desde o dia do sopro de vida, lá na barriga da nossa mãe. O Senhor estava conosco. E o Senhor esteve conosco durante todo o nosso trajeto. Durante os dias ruins, os dias bons, o Senhor nunca, nunca, nunca nos deixou. Em alguns momentos, assim, Senhor, a gente confessa que a gente estava tão confuso que nós não sentimos a Tua presença. Mas pela fé e crendo nas Tuas promessas de que sempre estarias conosco, nós sabemos que o Senhor estava lá naqueles momentos, nos momentos difíceis também, onde a gente perdeu a fé, onde nós ficamos descrentes, onde ficamos doentes e a nossa alma ficou abatida. O Senhor estava lá do nosso lado, esperando que nós voltássemos os nossos olhos para o Senhor e o Senhor dissesse: tá tudo certo, eu estou aqui. Tá tudo certo, eu estou aqui. E hoje, Senhor, que nós estamos mais em casa, Senhor. Alguns até já voltaram a trabalhar, mas a nossa rotina ainda não voltou a mesma, Senhor. As crianças sem escolas, a gente não podendo se reunir com os amigos, com a nossa família, sem fazer churrasco. E o Senhor dizendo: tá tudo certo, eu tô aqui, tá tudo certo, confia em mim, vai passar. Nos dias ruins, eu também vou estar do teu lado, eu também estou do teu lado, eu tô aqui. E é assim que nós nos sentimos seguros, Senhor, nos teus braços, onde nós encontramos verdadeiro descanso, repouso, um oásis para nossa alma. Obrigada, Deus, que nós temos o Senhor. E isso só seria possível através de Jesus. Ainda bem que Ele veio. Ainda bem que Ele veio. Jesus, obrigada porque essa conversa pode ser possível com o seu Pai, que agora é o nosso Pai também. E a gente só é irmão porque você foi corajoso, venceu a morte para que tivesse muitos irmãos. Obrigada. Em teu nome nós oramos, querido, doce, maravilhoso Jesus. Amém. 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 Quero convidar vocês para a gente assistir um testemunho gravado, que vai entrar no ar agora, mas essa história tem muito a ver com o que a gente vai compartilhar com vocês depois na hora da mensagem. Então, ouça com atenção e que seja bênção na sua vida também. Nasci praticamente na igreja, fui criada desde os 3 anos de idade. Minha mãe conheceu Jesus nessa época e aí ela levou a gente para a igreja, apesar do meu pai ser ateu, convicto, praticante. Mas a minha mãe conseguiu, assim, manter a gente na igreja e foi muito legal porque meu pai nunca se opôs. Ele achava legal a gente ir para a igreja porque era um jeito de manter a gente sob controle, né? Porque tinha os amigos da igreja e a gente realmente firmou raízes muito profundas, porque ficamos vários anos na mesma igreja e era muito bom, assim. Foi ali que eu encontrei o evangelho de verdade, que eu conheci Jesus. Com 12 anos de idade, eu me lembro muito bem que eu, sentada na minha cama, eu fiz uma oração pedindo para Jesus ser meu mestre, morar no meu coração, né? Aquela coisa linda.
E eu honrei muito isso, assim, sabe? Eu nunca me esqueci desse dia. Para mim foi a decisão mais séria que eu tomei. Foi sozinha, né? E com 12 anos. E a partir de então, assim, a minha vida se resumiu à igreja. Trabalhei na igreja até os 26 anos de idade, ativamente, muito ativamente, em vários ministérios. E aquilo para mim era a minha vida. Beleza, estava tudo certo. Até que eu enfim, precisei da igreja para me apoiar numa situação muito difícil que eu vivi, que foi uma separação, né? Eu estava com 28 anos e, enfim, na verdade a igreja em que eu estava nesse momento virou as costas para mim. E aí eu estava em outra cidade, morando longe da minha família, e eu percebi que naquele momento na verdade não é que eu percebi, eu fiquei com raiva da igreja mesmo. Porque eles viraram as costas para mim e eu precisava de ajuda. E aí eu me senti muito injustiçada, porque eu tinha dedicado a minha vida inteira para servir a Deus na igreja e eu sabia que Deus me apoiava na minha decisão, mas as pessoas não. E aí eu decidi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Resolvi sair fora. Eu não quero mais igreja, eu vou sair fora. Chutei o balde e pensei assim, bom, Deus é comigo, então, já que eu não preciso mais da igreja, eu vou continuar com Deus, mas sozinha, assim. E ao mesmo tempo em que a igreja não me deu suporte, os meus amigos da faculdade que eu fazia na época me deram. Então eu estipulei que a partir daquele momento eu não era mais igrejada, eu era uma cristã sem igreja. E aí falava todo mundo que eu era uma desigrejada, mas que eu era ainda cristã e tudo mais. Mas aí eu passei a pensar, inclusive, sobre a minha fé, porque eu comecei a conviver na universidade com pessoas que tinham fés, que tinham crenças muito diferentes das minhas, e comecei a questionar por que eu acreditava no que eu acreditava. Será que eu acreditava em Jesus? Porque aquilo tinha sido enfiado goela abaixo pela minha família, pela própria igreja, pelo sistema em que eu vivi a vida inteira, ou porque eu realmente acreditava naquilo? Comecei a questionar, a pensar em outras possibilidades e eu concluí que eu estava no melhor caminho, que eu queria Jesus mesmo, mas não queria a igreja. E fiquei 8 anos longe da igreja, por decisão própria. Nesses 8 anos aconteceram milhões de coisas. Algumas boas, muitas bem ruins, assim, outras terrivelmente ruins. E assim, na medida do possível, eu fui resolvendo a minha vida sem a igreja, contando com a força de Deus, assim, orando, mas não teve jeito. Eu percebi que eu precisava de acompanhamento, eu precisava estar perto das pessoas que acreditavam na mesma coisa que eu, porque nos momentos assim de dúvida, de desespero, né? Enfim, eu não acho que Deus fez eu passar por 1000 problemas só porque eu estava longe da igreja. Eu só acho que eu estando longe da igreja ficava muito mais difícil de resolver, ficava muito mais difícil de entender. Sempre fui impetuosa demais, né? E aí quanto mais longe eu ficava desse aprendizado, menos eu lia a Bíblia mesmo, menos eu ficava indo pela memória, sabe? De vez em quando eu lembrava lá, tudo pós aqui me fortalece, sabe assim, porque Deus amou muito a maneira. Eu ficava lembrando daqueles versículos-chave, mas não parei de estudar mesmo. As orações se resumiam em pedir misericórdia para Deus, para ter misericórdia da minha vida, sabe? Não conseguia nem ser grata mais. E aí, enfim, depois de todo o fundo do poço em que eu cheguei, eu acabei vindo de volta para Londrina, depois de ter passado 10 anos em Campinas. Aí eu vim para Londrina com um bebê a tiracolo, meu filho lindo, que na época tinha 6 meses de idade. Eu vim morar aqui depois de mais um casamento desfeito e vim morar com a minha mãe, que para mim também era super difícil, né? Depois de ter construído uma vida em Campinas e ter perdido tudo. Absolutamente tudo, literalmente tudo. Um dia, na casa da minha mãe, depois de meses que eu estava aqui, eu senti muito claramente, mas assim, como as luzes desses holofotes que estão brilhando aqui na minha cara agora. Deus falando comigo, filha, tá na hora, volta, o que você está fazendo? Para onde você vai, né? Eu falei, eu vou voltar para onde? Para um sistema que eu considero falido.
a igreja é cheia de defeitos, não acredito em pastor nenhum. Aí eu orei e decidi que eu ia ficar esperando alguma coisa acontecer, assim, porque não tinha vontade nenhuma de pisar na igreja mais. Aí eu lembrei da capela. Falei, a capela é um lugar que eu acho que pode ser legal. Mas aí antes até de vir no culto, não lembro se foi antes ou foi depois, de vir uma vez na igreja, eu mandei uma mensagem para Kellen. Falei para ela, ó, a gente tem amigos em comum, né, lá de Campinas e tal, que eu tinha pedido para fazer o meio de campo, porque eu tava morrendo de vergonha de chegar nela. E eu falei para Deus assim, Deus, eu vou tentar marcar um café com ela, uma conversa. Se ela topar, eu vou sentir que, sabe, é um lugar que onde eu possa chegar. Onde eu posso chegar. E aí ela topou, tá bem. E a gente se encontrou aqui, eu abri meu coração para ela. E ela não me olhou torto. Ela me olhou como gente, né? 2 separações, um filhinho, desviada, né, da igreja. Mas ela me olhou como gente. Eu falei, que bom, né? Porque eu me sinto gente, eu sei que Deus me ama. Eu não me sentia desviada, eu me sentia gente de verdade, sabe? Sem hipocrisia, assim. Eu vivo o que eu acredito mesmo. Por 8 anos eu acreditei que eu não precisava da igreja. Agora, eu acredito que eu preciso. Comecei a vir. E desde o primeiro culto, todas as pregações falaram comigo profundamente, profundamente. Eu já te agradeci, inclusive, pela série da cabana. E, inclusive, isso foi providencial, porque eu li o livro tempos atrás. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida, a maneira como eu passei a ver Deus, assim. E aí aquela série começou, eu falei, caramba, é o que eu precisava. É o que eu precisava. E não veio do Paulo, não veio da Kelly, veio de Deus. Só foi possível porque eu acredito que vocês são pessoas que se colocam diante de Deus de forma inteira mesmo, de forma integral, né? Vocês não são perfeitos também, mas vocês são servos e isso eu vejo. E é isso que eu queria, caminhar com servos. E aí me senti super acolhida. Comecei a trabalhar, né? Me embananei aqui no dia do dízimo, eu não conseguia pegar a bacia direito, passar a bacia. Eu nunca tinha feito isso. Era uma das coisas que eu nunca tinha feito. E, inclusive, era também um propósito meu, estar aqui na igreja para trabalhar em lugares onde eu não tinha trabalhado. Porque eu já comentei com algumas pessoas aqui, às vezes a gente vai para a igreja e quer trabalhar nos lugares de mais evidência. Eu canto, eu sou cantora, eu sou mesmo. Mas eu não quero cantar na igreja agora. Eu já cantei em muitos lugares e eu não preciso ter essa experiência para mim agora. Não quero as pessoas me olhando, falando, que bonitinho ela cantou. Eu quero servir e sentir como é o serviço para Deus, onde ninguém vê. Mas onde Deus está vendo ali o meu coração entregue para a obra dele. Eu quero dar o meu dízimo sem que ninguém veja, sabe? Eu vou lá, digito lá no meu cartão de débito, sabe? Que é pouquinho. Porque, graças a Deus, eu voltei a trabalhar agora. E também foi obra de Deus isso. Mas, em todo o meu coração, eu sei por que eu estou dizimando agora. Antes eu nem dizimava, porque eu não concordava. Agora eu sei. Então, eu creio que eu estou no lugar onde eu deveria estar. E estou chegando no lugar onde Deus quer que eu esteja. É isso. Eu sou a Renata, essa é a minha história até aqui. Essa foi a história da Renata e a gente quer te dar a oportunidade nesse momento de participar com a gente dessa obra que o Senhor está fazendo nesse lugar chamado Capela da Graça. Nós não somos uma instituição, mas a gente é uma organização. E a gente tem esse prédio, né? Nós estamos no comecinho do mês,
Agora no dia 5, a gente precisa acertar nosso aluguel e temos as despesas gerais, né, da igreja. E, então eu quero te dar essa oportunidade agora de você contribuir com esse ministério. E a Bíblia diz que o bacana mesmo é quando a gente faz isso com alegria. E quando você contribui com alegria, não quer dizer que está sobrando, quer dizer só que você entende a importância de você participar no reino de Deus também com os seus dízimos e as suas ofertas. É quando você tem a chance de mostrar para Deus que Ele está acima de todas as coisas na sua vida. Acima do dinheiro, inclusive Jesus fala isso, né? Que você não pode servir a 2 senhores. Então essa hora é uma hora que você fala para si mesmo. Sabe, você não está falando para mim, você não está falando para os membros da igreja, você está falando para si mesmo o que é importante para você. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a única possibilidade de você contribuir com a gente é através de depósito em conta bancária. Então, a gente está colocando essa tela no seu visor do celular ou da televisão. E se você tiver a chance, tira uma fotografia da televisão ou no seu próprio celular, faz um print, né? E participe desse momento com alegria no coração. Mostre para você mesmo, para Deus, a importância de participar no reino de Deus com as suas ofertas também. Então essa é a sua oportunidade agora. Fique bem à vontade. Bom, gente, sabe qual que é a dificuldade de uma pessoa que está na posição que eu estou, no momento como a gente está vivendo hoje? O que eu quero dizer com isso? O que um pastor, quais são as expectativas que as pessoas têm de um pastor no momento que você sentou aí no seu sofá ou na sua mesa e foi assistir esse culto? A minha dificuldade é saber que vocês estão sempre esperando de mim ou de outros pastores, esperando uma palavra que possa mudar a sua realidade do dia para a noite. E eu gostaria muito, do fundo do meu coração, gostaria muito de falar 3 palavras para você repetir e que isso mudasse a sua vida em 5 minutos. Se eu conseguisse, se eu tivesse esse poder, eu faria. Mas em toda a minha vida, mais de 50 anos que eu tenho de vida, eu já aprendi algumas coisas. Então eu aprendi que na vida as coisas funcionam, na esmagadora maioria do tempo, em processos. Então, para me tornar músico, eu precisei estudar, me preparar. Então, passei por uma série de coisas até chegar a alcançar alguns objetivos. Para ser pastor, eu precisei estudar, ler muito. Então, assim, eu aprendi que na vida a gente lida com muitos processos. E na caminhada com Deus também. É óbvio que se você já caminha com Deus há algum tempo, você sabe que os milagres existem e eles acontecem nos dias de hoje ainda. Eu creio nisso, assim, de todo o meu coração. Vez ou outra a gente passa um testemunho para vocês de alguém contando um milagre recente, algo que parecia impossível que Deus reverteu. Então, assim, eu creio de todo o meu coração nos milagres. Mas eu creio também, e eu vejo na Bíblia e na história de Jesus, que os milagres não são uma regra, eles são uma exceção. Então, às vezes, Deus vai resolver a sua questão da noite para o dia, de uma forma sobrenatural, milagrosa. Mas na maioria das vezes, Deus quer que você aprenda com Jesus Cristo a caminhar em fé, a confiar cada vez mais nele. E esse processo é o processo que faz a diferença nas nossas vidas. Então, assim, sendo muito honesto com vocês, e hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Eu entendo quando as coisas estão difíceis, porque quantas coisas, momentos muito difíceis na minha vida eu enfrentei antes de
de assumir a minha condição de pastor ou de fé, eu andei um tempo afastado da igreja. E quanto naquele tempo eu já sabia que alguns dias eram muito difíceis, e depois eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, isso mudou a minha vida, mas eu continuei entendendo que alguns dias são difíceis. Então, o que eu quero dizer com isso? Que assim, eu sou sensível ao que você pode estar atravessando hoje, que pode ser muito dolorido, pode estar muito difícil para você. E não é só por causa da pandemia, né? Tem tantos outros males. E o próprio Jesus nos alertou sobre isso. Um dia Jesus foi muito claro e muito franco. Ele falou assim, olha, não adianta você se preocupar com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Quer dizer, não adianta você ficar ansioso com o dia de amanhã, porque amanhã é outro dia. E aí Jesus complementa dizendo assim, ó, basta cada dia o seu mal. Quer dizer, Jesus já estava prevendo que nem sempre a gente ia viver num mundo florido e cor-de-rosa e que tudo ia dar certo, né? Jesus já estava nos avisando que alguns dias seriam difíceis para qualquer pessoa, inclusive para os seguidores de Jesus. Então, eu quero honestamente dizer para você, olhando diretamente para você, mesmo que seja através de uma televisão ou de um celular. Eu e Deus facilmente podemos entender quando você tem um dia difícil, um dia de medo, um dia de angústia e um dia de incredulidade. É incrível porque agora há pouco a Kelly fez uma oração e ela citou isso na oração dela. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. É possível você ser um seguidor de Jesus, fiel, ler a sua Bíblia, fazer seu estudo bíblico, tratar como prioridade o reino de Deus e ainda assim ter dias difíceis e dias onde a sua fé pode fraquejar. Então eu quero te acalmar com uma palavra. Você está em boa companhia. Porque eu quero ler hoje 2 histórias para vocês de pessoas muito, mas muito próximas de Jesus. Mas assim, pensa nas mais próximas. Eu vou ler 2 histórias de pessoas assim, muito chegadas de Jesus e que em momentos específicos da vida deles, conhecendo Jesus pessoalmente, coisa que a gente conhece em espírito, né? Eles convivendo com Jesus fisicamente, tiveram seu momento de dúvida. E talvez a gente tire algumas boas lições para a nossa vida através dessas passagens. Então, a primeira pessoa que eu quero conversar com você é sobre o João Batista. João Batista, ele era parente de Jesus. A mãe de Jesus, Maria, era prima de Isabel, que é a mãe de João Batista, e ela engravidou um pouquinho antes da Maria, e a Maria foi na casa da Isabel durante a gravidez, ficou 3 meses com ela, ajudando ela com as tarefas da casa e tudo. Então, assim, eles eram próximos, as famílias já eram próximas, até com um grau de parentesco, né? E João é aquele que abriu o caminho para Jesus. João era o profeta que saiu evangelizando e anunciando a chegada de Jesus. Então, João pregava, olha, há de vir aquele que é muito maior do que eu, que vai perdoar os pecados, e ele profetizando sobre Jesus, primo dele, de 2º grau, né? E João foi aquele que iniciou o ministério de Jesus, foi aquele que recebeu Jesus para batizar Jesus, né? Ali no Jordão, onde João batizou tanta gente. Teve um dia que Jesus foi lá e falou, João, eu quero que você me batize. E João falou, mas Jesus, puxa vida, você está muito acima de mim, você é filho de Deus, como é que eu vou te batizar? Ele falou, não, é importante, né? Esse simbolismo é muito importante. E eu estou começando o meu ministério, eu quero que você me batize. Então João foi aquele que batizou Jesus. E foi o primeiro que anunciou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, assim, você pode imaginar o tanto que eles eram próximos, né? Jesus e João. Teve uma ocasião que Jesus, falando sobre João, ele falou o seguinte, está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 11. Jesus falando, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Você imagina você ouvir isso de Jesus, né? Jesus falando, olha, dos nascidos de mulher, de todo mundo, não existe ninguém maior do que João Batista. Jesus estava incluindo aqui os futuros discípulos dele, a família dele, né? E Jesus está falando, olha, esse é um cara muito, muito, muito importante, não tem ninguém maior do que ele. Uau! Nesse nível de interação e de aproximação, Jesus tinha de João Batista. Aí, logo que Jesus começou o ministério dele, João continuou profetizando e ele falava, ele era muito ousado, né? Ele era um cara muito ousado, e era muito direto, então ele profetizou, ele falou algumas coisas, apontou alguns pecados do rei, né? do imperador, do Herodes. E lógico, ele não gostou, né? E aí mandou prender João e mandou colocar João numa masmorra, no meio do deserto. Bom, tá lá João preso no meio do deserto, e aí chega a notícia para Jesus de que João tinha sido preso. Aí, isso está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 12. Mateus narrando, né? Ele estava junto de Jesus quando chegou essa notícia, né? De que João tinha sido preso. Mateus diz o seguinte, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, o que você imagina? Né? Pô, nesse grau de proximidade, eu imagino a continuação do versículo assim, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, Jesus foi correndo até aquela masmorra no meio do deserto para conversar com João. Não é isso que talvez esteja passando pela sua cabeça? Pô, tão próximo assim de João, né? Acho que era o esperado de Jesus, né? Mas não é bem assim que o versículo termina. O versículo termina assim, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Olha, se a gente fosse imaginar, ó, Jesus estava aqui era o deserto, a masmorra onde João estava. Jesus estava aqui. Quando Jesus soube que João estava preso aqui no deserto, Jesus foi para Galiléia. E na região que ele tinha nascido, naquela região, Jesus foi para lá e ficou um tempo lá. Aí você fala, não, peraí. Ô Jesus, seu amigo, cara, seu chegado está lá preso e você não vai correndo lá falar com ele? E sabe o que é pior? Estou sendo bem realista, é o que está escrito na Bíblia. Sabe o que é pior? João passou cerca de 1 ano preso. 1 ano numa masmorra, provavelmente, não posso afirmar, mas provavelmente sem ver o sol, né? Geralmente essas masmorras são subterrâneas, né? Ele passou 1 ano ali preso, sem contato com as pessoas, né? Sem poder receber muitas visitas, ficou 1 ano ali preso. Eu não sei o tempo que você aguenta sem ouvir uma resposta de oração, né? E numa situação dessa, de ficar 1 ano preso, uma masmorra, eu não sei. Não sei qual as dificuldades que você já passou na sua vida, né? Mas essa era a situação do João. 1 ano preso, abandonado lá numa masmorra, e Jesus exercendo o seu ministério. Aí, a gente voltando para o capítulo 11, João mandou um recado para Jesus. Depois de 1 ano, ou 1 ano e pouco, João mandou um recado para Jesus. Olha só, versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou-lhe seus discípulos para lhe perguntarem. Ó, João chamou assim aqueles poucos que conseguiam entrar lá de vez em quando para conversar com ele. Falou assim, olha,
vai lá falar com Jesus e manda um recado para ele, faz uma pergunta para ele. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Oi? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar um outro? O que você entende de uma pergunta dessa? João, mas não foi você que anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus? Agora você está em dúvida? Jesus, será que você é o enviado mesmo? Será que você é aquele que eu anunciei? Quer dizer, eu acho que você já entendeu o ponto, né? Você imagina um ano jogado numa masmorra, né? Sem ter recebido a visita de Jesus, chegou uma hora ele duvidou. Chegou uma hora ele se sentiu, sei lá, talvez não seja bem assim. Talvez Deus tenha falado, mas eu entendi errado. Talvez Jesus não seja exatamente o que eu imaginei que fosse, né? Mas quando essa mensagem chegou até Jesus, quando esse recado chegou, quando Jesus ouviu isso, ele mandou um recado de volta para João. E olha o que Jesus falou para João, versículo 4. Jesus respondeu: voltem imediatamente lá e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. O que vocês estão ouvindo e vendo? Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Anuncie para João que está tudo certo, que está tudo certo. O que ele falou é exatamente o que está acontecendo. O que ele anunciou, Deus está realizando. Deus está realizando, os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os mortos estão ressuscitando. Quer dizer, não foi nada em vão o que você fez, João. Pelo contrário, celebre junto comigo, porque tudo o que você falou está acontecendo. Tudo que você falou está acontecendo. Essas coisas só estão acontecendo porque você anunciou, porque Deus te usou para anunciar isso. Então, João, aquele evangelho que você pregava, está dando certo, está funcionando, está chegando às pessoas e está transformando, e está curando, e está levando as pessoas de volta para Deus. Então, assim, diz para ele, né, Jesus falando, fala para o João, para ele descansar nessa alegria, né? Descansa nisso, porque é o que está acontecendo. E Jesus acrescentou isso. No versículo 6, Jesus fala assim, olha, fala para ele que é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Eu fui ler esse versículo numa outra versão para ajudar vocês a entenderem o que isso quer dizer. Numa outra versão diz assim, Jesus falando, bem-aventurado qualquer um que não tropeçar por minha causa. O que Jesus está falando? Qual foi o recado que Jesus estava falando, mandando para João? Feliz é aquele que passa pelas dificuldades sem tropeçar. E você, João, você não tropeçou. Você pode ter tido uma dúvida aqui, mas você não voltou à vida de pecado, você não mudou o seu procedimento, você não começou a falar outras coisas, anunciar outro evangelho. Não, você ficou firme. Então, Jesus está falando assim, olha, feliz é aquele que permanece firme nas dificuldades sem tropeçar. Esse é o cara feliz. Então, assim, puxa vida, no começo da minha caminhada com Jesus, às vezes que eu me frustrava, às vezes que eu ficava incrédulo, aquilo era uma porta para eu voltar a pecar, sabe? Assim, eu tropeçava. Quando eu não cria, eu ia então, já que é assim mesmo, né? Eu fiz isso nos meus primeiros passos com Deus, com Jesus. E Jesus está falando, olha, se você entender que esses dias difíceis vão acontecer, e mesmo que você duvidar, se você não tropeçar, você vai ser um cara feliz. Então, feliz é aquele que não confunde o meu silêncio com ausência. Olha que legal essa frase. Feliz é aquele que não confunde o meu silêncio com ausência. Não é porque eu não estou respondendo, não é porque eu não estou falando, que significa que eu estou ausente.
eu estou com você, eu estarei sempre com você. E aí, em seguida desses versículos, é que vem aquele primeiro que a gente leu. Logo após isso, Jesus falou no versículo 11, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Uau! Eu falei que ia ler duas histórias para vocês. A segunda está lá em João, no capítulo 11. E essa é muito interessante também, muito interessante. Jesus estava com seus discípulos, né, na sua caminhada, anunciando o evangelho, curando os enfermos. E aí, um dia do nada, chega um mensageiro para falar com Jesus com a seguinte mensagem: Senhor, aquele a quem amas está doente. Presta bem atenção nesse versículo. Jesus, sabe aquele que você ama? Ele está doente. O mensageiro não falou o nome da pessoa. Eu não sei, quem que seria para você, assim, se você recebesse um telefonema, falando assim, olha, aquela pessoa que você ama está doente, foi para o hospital. Quem que viria na sua cabeça, né? Eu fiquei imaginando, enquanto eu preparava essa palavra, eu falei, talvez a primeira pessoa que viesse na minha cabeça fosse a Kellen, depois a Luísa, depois o Davi, meu pai, né? Alguém muito próximo, né? Que você não precisa falar o nome, né? E essa pessoa estava se referindo a Lázaro. Lázaro era um moço de uma família que a Bíblia não conta muitos detalhes, né, de todos os detalhes, mas provavelmente eles perderam os pais e moravam os 3 irmãos juntos, que era Marta, Maria e Lázaro. E pelo contexto a gente entende que Lázaro já devia ser um cara adoentado, porque a Marta é quem cuidava da casa, que coordenava tudo. Mas Jesus era muito próximo deles, Jesus frequentava a casa deles. Eles moravam em Betânia, perto de Jerusalém, né? E Jesus sempre dava um jeito de dar uma escapadinha e ir lá na casa deles. Então tem alguns momentos narrados na Bíblia que Jesus estava lá com eles e você via o grau de intimidade que Jesus tinha com aquela família, né? Então, quando você ouve uma frase assim, né? Jesus, aquele a quem amas, ficou doente. De novo, né? Qual que é a reação que você espera de Jesus, né? Ele não ia usar essa expressão, né? Mas eu vou usar. Jesus pode ter falado assim, meu Deus, Lázaro está doente, preciso correr lá até Lázaro, né? É isso que você esperava é isso que você espera, né? Quando você faz uma oração, né? Que a hora que Jesus ouviu o seu nome, ele, né, vai correndo ali te atender. Mas a coisa não foi bem assim. Vamos ler o versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava. Será que eu estou lendo certo? Depois de ficar sabendo que Lázaro estava doente, Jesus decidiu ficar mais 2 dias onde ele estava. Como assim, Jesus? Como assim? Puxa vida, se você ama, você não devia ir imediatamente, né? Não é assim que as pessoas que amam agem, né? Você não tinha que ter ido correndo imediatamente? Era quase 2 dias de viagem até Betânia, de onde Jesus estava, né? E, puxa vida, já é longe o caminho e ainda você vai esperar aqui 2 dias? E Jesus falou, a gente vai ficar aqui mais 2 dias. E nesse período que Jesus estava aguardando, Lázaro morreu. E Lázaro foi enterrado. Você fala, puxa vida, como que é esse amor, né? Como que é esse amor de Jesus? Por que ele deixou que isso acontecesse, né? E você sabe que foi exatamente isso que Jesus ouviu quando ele resolveu ir, né? 2 dias depois, Jesus falou, vamos até lá. E caminhou mais 2 dias. Então, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Já tinha morrido, já estava sepultado há 4 dias, devia estar cheirando mal. E Jesus foi quando ele chegou no vilarejo, né? E aí, a Marta
veio correndo quando ela soube que Jesus estava vindo, ela veio correndo, pô, e ela era apaixonada por Jesus, né? Maria, Marta, Lázaro, eles eram quase irmãos na fé, né? Muito próximos. Aí a Marta chegou correndo e falou assim, Jesus, puxa vida, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pô, até mandei, né, um recado para você, achei que você ia vir correndo. Pô, eu tenho certeza que se você estivesse aqui, ele não tinha morrendo, mas o senhor veio, que bom que o senhor veio, mas chegou tarde demais, né? Em seguida, foi a vez da Maria. Aí a Maria escutou que Jesus estava chegando, saiu correndo, né? Versículo 32 de João 11. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Exatamente a mesma frase da Marta. Ao ver a Maria, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Jesus ficou triste quando ele viu as lágrimas de Maria e de Marta, né? E aí a Bíblia diz que Jesus chorou. Quer dizer, amor era uma coisa que não estava faltando aqui, né? Jesus, na frente de todo mundo, né, derramou lágrimas, vendo a tristeza daquelas pessoas que ele amava tanto. Então não era falta de amor, tanto que as pessoas em volta ali, que viram, presenciaram aquela cena, disseram isso, declararam isso. Olha, então os judeus, né, que estavam ali em volta disseram, veja como ele o amava. Puxa vida, se ele amava, por que ele não veio na hora que a gente achou que era certo? É assim que a gente ora para Deus. A gente ora para Deus com agenda. Deus, eu preciso que até segunda-feira o Senhor resolva isso. Jesus, eu preciso que no máximo em 15 dias o Senhor me arrume esse trabalho, isso, aquilo. A gente fala com Deus e quer colocar Deus na nossa agenda. Então, aqui fica óbvio que Jesus amava, fica claro que Jesus tinha compaixão daquelas pessoas, ainda assim, Jesus propositalmente demorou para chegar. Talvez Jesus soubesse de algo que eles não sabiam. Talvez Jesus tinha em mente um plano que eles não conheciam. E aí, todo mundo sabe a continuação dessa história, né? Jesus chegou na porta do túmulo, agradeceu a Deus e chamou Lázaro para fora. E Lázaro ressuscitou, coisa sobrenatural, um milagre como quase nunca as pessoas viram. E estava cheio de gente, cheio de testemunhas, né? Se essa história fosse... Se eles tentassem repassar essa história e não fosse verdade, era fácil, né, desmentir. Mas muita gente estava ali e viu, né? Lázaro voltou à vida, saiu de dentro do túmulo, né? Mas o que então estava por detrás dessa atitude de Jesus? Essa atitude de Jesus foi clara para os seus discípulos, mas eles não perceberam. Porque se a gente voltar lá no começo do texto, sabe, no comecinho desse texto, quando chegou a mensagem, né, versículo 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, antes de esperar 2 dias, antes de tudo o que viria a acontecer, Jesus disse assim, ao ouvir isso, Jesus disse, e Mateus registrou. Mas é que a gente esquece, né? Jesus disse,
essa doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Lá no comecinho da história, Jesus estava falando, olha, eu já sei que essa história não vai acabar em morte. Dentro, né, do Espírito, Jesus sabia, mesmo que ele ficasse fisicamente morto por 4 dias, Jesus sabia que aquilo ali, todo aquele plano, era para a glória de Deus. Nós só estamos falando do Lázaro hoje, né, 2000 anos depois da existência dele, porque isso aconteceu. Talvez se ele tivesse ficado doente, aí Jesus passava lá e curava, era mais um que Jesus curou, a gente nunca nem ia falar muito de Lázaro, né? Nós estamos falando de Lázaro porque Lázaro se encaixou no plano de Deus, no propósito de Deus, no propósito de Jesus. Então, desde o começo, Jesus sabia, olha, o tempo não é agora. O tempo não é hoje, eu não vou sair correndo aqui. Isso aí tudo está sob o controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Aquilo que eu falei na semana passada, né, sobre a gente seguir a nuvem, né, se aplica aqui também. Sabe, nós que temos o Espírito Santo hoje, às vezes não é imediatamente, às vezes não é na semana seguinte, mas a gente precisa aprender a confiar, porque o que acontece quando você confia? O que acontece quando você não deixa, desculpa, eu vou melhorar essa frase, o que acontece quando a sua falta de fé não te leva a tropeçar? Jesus falou, né, no texto de Mateus, quando ele se referia a João o Batista, Jesus falou, olha, feliz aquele que confia sem tropeçar. E eu, de verdade, pela atitude da Marta e da Maria, elas também eram pessoas felizes, porque elas confiavam em Jesus, né? Elas não foram lá brigar com Jesus, ela falou, ô Jesus, se você estivesse aqui, né, meu irmão não teria morrido. Elas não sabiam do plano de Deus, mas elas não tropeçaram por causa disso. Então, assim, eu não sei o que você está atravessando hoje na sua vida, eu não sei o que você está vivendo. Eu conheço muita gente que está bem, eu conheço muita gente que está mais ou menos, e eu conheço muita gente que não está bem. E pode ser que em alguns dias desses que você não esteja muito bem, talvez te falte fé, talvez te falte confiança, mas a mensagem que eu quero deixar com você hoje é: não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Não tropece. Não tropece. Mesmo que você tenha dias difíceis, dias que a sua fé vai estar enfraquecida, mantenha-se firme, crendo que há um propósito maior. Deus enxerga as coisas lá na frente. Então, muitas vezes na minha vida as respostas de oração demoraram, e depois que elas aconteceram eu entendi que eu precisava daquele processo. Eu não precisava daquele milagre, eu precisava daquele processo. O milagre foi o processo que me transformou. Então, o que eu quero dizer para você mais uma vez: confie no Senhor, independente do que você esteja experimentando nos dias de hoje. Não deixe que a sua falta de fé te leve a tropeçar. Fique firme, porque Deus jamais te abandonará. Amém? Deus, nem sempre é fácil, ou melhor dizendo, há dias em que as coisas são muito, muito difíceis. Mas como nós vimos aqui hoje, Senhor, nessas duas passagens, o Senhor sempre tem o controle de todas as coisas. Quando João não estava fazendo nada, o evangelho que ele anunciou estava se espalhando pela humanidade. E quando Jesus se demorou
para chegar até a casa de Marta e Maria, aquilo levou com que o Lázaro ficasse conhecido mundialmente e que aquele milagre glorificasse o Senhor e fosse tão importante na história, tão importante. Então, Deus, nesse momento que algumas pessoas podem estar fraquejando na fé, eu te peço, Deus, não as deixe tropeçar. Lembre no coração e na memória as coisas que o Senhor já fez, as coisas que o Senhor é capaz de fazer, como o Senhor já mudou a história mais de uma vez, Deus. Como no tempo certo as coisas sempre acontecem segundo a Tua vontade, Deus. Então, nos dá essa segurança, Paizinho. Fortalece o coração daqueles que estão aflitos. Enche de felicidade, Senhor Deus, o coração daqueles que, por mais que tenham dias de incredulidade, não tropeçam. E nos ajude, Senhor Deus, a atravessar os dias difíceis com essa esperança de que o Senhor ainda está no controle. Que o Senhor prometeu que o Senhor sempre estaria conosco e jamais nos abandonaria. Então, que essa promessa, Senhor Deus, a gente possa ver acontecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai dar uns segundinhos para o pessoal voltar aqui e a Kelly vai cantar uma música que ela escreveu no ano passado, eu acabei ajudando a finalizar a música, mas que tem muito a ver com esses textos que a gente leu, com esse momento que talvez você esteja atravessando hoje. Então, a música chama Filho Meu. Quando olhei pro lado e não vi ninguém, me senti só. Quando precisei, chorei sozinho, eu me vi abandonado. Então senti seus braços em volta de mim, eu ouvi sua voz. Gente indo e vindo na multidão, e eu tão só. Era como se eu não estivesse ali, eu me vi abandonado. Então sim,
jamais te abandonarei, jamais. Filho meu, eu estou aqui. Filho meu, sempre estive perto de ti. Eu nunca te abandonei, jamais te abandonarei, jamais. Jamais. Amém. Esse é o nosso Deus que nunca nos abandona. Uma semana abençoada para todos vocês. A gente continua com saudade, mas desejando de todo o coração que a palavra traga conforto e esperança a cada um de vocês, em nome de Jesus. A gente ama vocês.